Salve Maria. Muitos protestantes falam que a Igreja Católica é uma farsa, é uma mentira, é um ídolo. Meu irmão, nós somos guiados, Catecismo, parágrafo 77, pelo magistério, que tem como manter a integridade do Evangelho. Sob a jurisdição do Bispo Universal, o Bispo de Roma, como diz o Catecismo, certo? Qual é a verdadeira igreja? Que segue essa tradição. Paulo fala e nos alerta, Efésios 3:10, a divina universidade da sabedoria será conhecida pela igreja, essa igreja que é 1 Coríntios 12:28, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, os apóstolos que ele escolheu, certo? Que Paulo vem nos dar uma dica. Olha só, 2 Tessalonicenses 3:15, assim, pois, irmãos, ficais firmes e conservai o ensinamento que de nós aprendeste, seja por palavra, seja por carta nossa. Olha só. A igreja segue parágrafo 85, vai dizer o que? O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isso foi confiado aos bispos em comunhão com os sucessores de Pedro, o bispo de Roma. Então, a verdade, a tradição vai nos ensinar para a gente conhecer a verdade, sob a jurisdição do bispo de Roma, certo? É simples. Essa igreja, ela é coluna sustentáculo da verdade. Quem são essas verdades? Quem são essas colunas? Os apóstolos, que anunciaram a verdade, que manteram a integridade da palavra, tendo como bispo de Roma Pedro, o pastor universal, que pastoreia a igreja, como vai dizer lá em João 21:15-17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Olha só. Então, a nossa igreja não é igreja, como gosto de falar, fundo de quintal. Coloquei um púlpito, coloquei uma Bíblia, estou pregando, fundei a igreja, eu sou o pastor, eu me ungi como pastor, eu me ungi como apóstolo. Não, meu irmão. A Bíblia diz, e o Catecismo diz, que nós somos guiados pelo magistério. Que magistério? Coluna sustentável da verdade. E edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20. Aos apóstolos que ele escolheu, aos apóstolos 1:2. E aos apóstolos 2 desce o Espírito Santo. Primeiro pegar o bispo de Roma, o pastor universal, que está edificando a igreja, que é coluna universal, que pastoreia os outros colunas. Olha só que interessante. Parágrafo 86. Que eu estou usando o catecismo agora porque a explicação é excelentíssima. A explicação dos documentos da igreja não tem falha. Alicerciado em unidade com a tradição e com a igreja, com o magistério. Como diz para parágrafo 77, nós somos guiados pelo magistério, certo? E os seus sucessores, que são os bispos, que são os padres dessa atualidade. Ao 86, todavia tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando, senão o que foi transmitido no sentido de que por mandato divino. Olha só. E com a assistência do Espírito Santo. Mateus 28:20. Piedosamente ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe, e deste único depósito de fé obtém tudo o que nos propõe para ser acredito como divinamente revelado. Olha só. 87. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo e aos seus apóstolos, quem vos escuta a mim, Lucas 10:16. Olha só, Cristo enviou quem? Os apóstolos. Então, Cristo deixou quem? A igreja. Então, quem rejeita
a pregação dos apóstolos, quem se revolta contra a pregação dos apóstolos, está rejeitando o próprio Cristo. Quem rejeita o magistério, quem rejeita a igreja, está rejeitando o próprio esposo da igreja. Recebe com docilidade o ensinamento e as diretrizes que seu pastor ele dão sob diferentes formas. Olha só. De acordo com a Escritura. Olha o que a Escritura vem nos falar. Quem não segue e não obedece o magistério. Aqui, ó. Paulo diz para guardar a tradição, tanto oral e escrita por nós, carta. Tanto que a pregação dos apóstolos foi oral, depois escrita pelas colunas. O mesmo Espírito que soprou ali em Atos Apóstolos 2, que inspiraram autores a escrever o Novo Testamento e o Velho Testamento também. Tanto o Velho Testamento foi oral, depois foi escrito, no Novo também, a mesma coisa. Certo? Olha só. 2 Tessalonicenses 3, 6, ó. Intimai-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos que não levam a vida ansiosa. Ao contrário, a tradição que de nós desde recebido, ó. Não segue a tradição. Não segue a luz do magistério. Que interessante. 2 Coríntios 11, 4. Esse versículo aqui, cada vez que eu medito nesse versículo, eu fico mais apaixonado, cara, pela Igreja Católica. 4. Porque quando aparecer alguém pregando-vos outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se dá de receber outro Espírito diferente do que haveis recebido, outro Evangelho diverso do que haveis abraçado igualmente, aceitai-o. Olha só. Irão pregar outro Jesus diferente? Vários. Universal prega um Jesus, uma doutrina, um fundador, Edir Macedo. Plenitude pega outra doutrina, outro Jesus diferente, fundador Agenor Duque e sua esposa, apóstolo. Mundial, Valdomiro Santiago prega outro Jesus, fundador dela é o Valdomiro Santiago, apóstolo, e por aí vai, certo? Não é guiado pelo magistério, não é inspirado pelo Espírito Santo, que existe o magistério, é outro Espírito, certo? Que é ao contrário ao bispo de Roma. Ao contrário dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, e fundamentos dos apóstolos, Efésios 2:20, 1 Coríntios 3, 11 ali, colocar outro fundamento. Não outro fundamento já foi posto. Fundador Cristo e edificar os fundamentos dos apóstolos. Os protestantes colocou outro fundamento. Por inspiração de outro espírito. Que não está na igreja. Que não pastoreia a igreja de Cristo. É outro espírito que é contra. Aqui no Catecismo 85, o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita e transmitida, foi confiado unicamente ao magistério, que não vem do magistério, que é contra o magistério, mas prega a palavra. Prega como? Vários Jesus diferentes, de acordo com os fundadores dessas igrejas, de acordo com os fundadores de vários Jesus diferentes. Não está sob a jurisdição do bispo de Roma, sobre o fundamento dos apóstolos, sobre as colunas. Olha só que interessante. Saiu dessa verdade, saiu desse pastoreio. Por que Pedro? Porque Pedro ele é o sucessor de Cristo. Porque Cristo quis assim. Porque ele tem a chave. Por isso que os bispos estão em comunhão com o bispo de Roma. Porque a chave está ali. De ligar e desligar. E o Espírito Santo assiste ali essa igreja e pastoreia todas as comunidades, porque o Espírito Santo está em todo lugar. Sim, porque a Igreja Católica está em todo lugar. Que interessante, eu fiz um vídeo falando sobre isso, tá aí na plataforma do canal, né? Ó, magistério vivo da igreja, ó, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, bispo de Roma. Por isso que Edir Macedo fundou a igreja, ele se auto-ungiu como bispo, para ter essa autoridade, para enganar o povo. Mas quem enviou ele? Vou mandar esse quase como pregaram se não for enviado. É fundamento dos apóstolos. E os caras têm esse título, eu sou apóstolo. Por quê? Para tentar
Seduzir o povo com autoridade. E não está em comunhão com o bispo de Roma. Eu só acredito na Bíblia, mas Paulo fala que guardar a tradição. Carta. Ó, Paulo fala aqui, ó. Já Paulo já conta para protestantismo. Peguei lá em 1 Coríntios 10, é unidade, meu querido. Filipenses 2:2, unidade, ó. Assim, pois, irmão, ficar firme e conservar o ensinamento de que nós aprendeste, ó. Ensinamento de que nós aprendeste, nós apóstolos. Por isso que é o fundamento dos apóstolos. É esse o ensinamento, guiado pelo magistério. Se apartou desse fundamento que aprendesse de nós, que é a tradição oral, pregação oral, vinda do magistério, tá fora. Seja por palavras, que a pregação foi oral, seja por carta nossa. Ali Pedro está escrevendo, segundo Pedro, aqui para você ver, ó. 3, deixa eu ver se é isso mesmo. Pedro, que é o pastor universal, enviando as cartas para as comunidades, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. 3, ó. 3:1. Caríssimo, esta é a segunda carta, ó, que eu vos escrevo, tanto uma como a outra, pelo a vossa recordações, para despertar-me em um só compreensão, e para vos lembrar as predições dos santos profetas, bem como os mandamentos de nosso Senhor Jesus Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Olha só como se comunica a igreja. Oral e carta escrita por nós. Que é a segunda carta de Pedro escrevendo para as comunidades. Que ele é o bispo universal de Roma. Certo? É assim que a igreja católica se comunica. Com comunhão com o bispo de Roma. Por quê? Tem uma hierarquia. Assim se mantém a integridade. Aqui está sendo pregado um evangelho, a Santa Missa. Lá no Japão está de noite, está celebrando a Santa Missa. A mesma doutrina que é pregada aqui no Brasil, está sendo pregada lá no Japão. O mesmo sacrifício que é atualizado, está sendo atualizado lá no Japão, na China, na Arábia. É unidade. Em comunhão com a sede de Roma. De acordo com a Escritura. Que interessante. Você pegar aqui em Judas, para finalizar. Olha só. Acho que é Malaquias. Malaquias 11, ó. 1:11, ó. Porque do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações. Em todo lugar se oferece o meu nome. Os incensos, ó, em todo lugar. Aonde? A Igreja Católica está em todo lugar. É universal. É celebrado o sacrifício de Cristo. Com o quê? Com incenso, sacrifícios e oblações puras. Sim, grande é meu nome entre as nações. Olha só. A Igreja Católica é a única que tem incenso, que tem os brações, que tem a atualização do sacrifício de Cristo cotidiano pelo sacerdote. Aqui, ó. Porque do nascente ao poente, aqui escureceu, celebrou a Santa Missa aqui, atualização do sacrifício. Lá no Japão amanheceu, está celebrando o sacrifício de Cristo em todo lugar, de acordo com o que está aqui, ó. Porque do nascente ao poente, ó. Desde o nascer do sol ao escurecer. Nascente ao expoente. Norte, sul, leste, oeste, norte. Em todo lugar tem uma igreja católica que está, ó, atualizando o sacrifício de Cristo. Ó. Meu nome é grande entre as nações. Em todo lugar, ó, se oferece ao meu nome incenso. Onde que é? Em todo lugar tem incenso. A igreja católica está em todo lugar. Tem incenso. Sacrifício. A igreja católica sacrifica o sacrifício de Cristo, atualizando o sacrifício de Cristo. E as orações por assim, grande é meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos.
Não está falando de igreja protestante, não. Porque a igreja protestante já não está em todo lugar, ela não tem unidade. Não tem sacerdote para autorizar o sacrifício de Cristo. Não tem envio. Não tem pastoreio de comunhão com o bispo de Roma, como diz o catecismo. Interessante. O catecismo, cara, você começa a entender a igreja católica. Essa é a afinidade do catecismo. Você entender a igreja católica. E para ser um pregador correto. De acordo com o magistério. De acordo com o que foi pregado e anunciado pelos fundamentos dos apóstolos, que são as colunas. Simples, irmão. Sou missionário Servo Roberto, que é um estudo simples para a honra e glória do Senhor contra os ataques das igrejas vinha de homens. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.